O próprio tempo é uma dimensão que o próprio Deus estabeleceu como hierarquia de ensino para nós. Quando você olha para o tempo, você vai enxergar que há oportunidade em meio ao tempo. Em meio ao tempo, nós vamos ter a oportunidade para quê? De fazer escolhas, de tomar decisões, de nos posicionar e de nos beneficiar ou abrir mão dos benefícios que o céu ele promove sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer em Efésios, no seu capítulo 1, no seu versículo 4, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós somos seres humanos, mas somos fundamentados pela ordem de Cristo a um espírito, pelo sacerdócio de Cristo. O próprio Cristo nos deu acesso nas regiões celestiais para nós entrarmos numa guerra. Preste atenção. Jesus, ele já venceu Satanás. Jesus, ele entra agora no abismo e tira a chave da mão de Satanás, a morte. Ele traz para si. E o próprio Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Olha só como as coisas vão começar a fazer sentido. Então, uma vez que Jesus, ele ortogou a nós, que ele nos deu a autoridade, é para nós entrarmos em uma dimensão. Que dimensão é essa? Não é de derrota, é de vitória. Ele não nos chamou para sermos instrumento de derrota, mas instrumento de vitória. Para nós andarmos de glória em glória, ou seja, de comunhão em comunhão. Então, quando uma vez o homem ele desconhece das chaves que o próprio Cristo conquistou por intermédio do teu sangue derramado, ele não conquista essa chave onde ele diz que ele é a porta, simplesmente para levar você só à salvação. Ele abre esse acesso na cruz para levar o homem à transformação. Porque o evangelho que salva é o que transforma. Porque ninguém pode um dia passar pela salvação se não houver a evidência da transformação. Então o evangelho, por sua vez, ele tem algo específico, diga, a transformação, que é a evidência dos frutos do Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que implanta sobre o meu coração a tua presença, por intermédio do arrependimento. Então, uma vez que nós temos um encontro com esse Deus, um Deus que não é literário, um Deus que é vivo, um Deus que não faz parte de uma história em quadrinhos, nem um conto humano, mas um Deus que se revela em favor de uma nação viva, em favor de um povo vivificado pelo teu Espírito, um povo imergido, um povo que foi assentado dentro não só do ventre de Deus, pois ele vai dizer em Zacarias 12 que nós fomos gerados no teu ventre, mas um povo que passou pelo sangue e encontrou a transformação em Cristo, que é a saída. Existem muitas coisas que vão ficar sem resposta para a tua vida. Existem muitas perguntas que vão ficar travadas na tua mente. Vai ficar essa lacuna, esse vazio muitas das vezes no peito, porque é o próprio Deus esperando que um dia você venha se posicionar para acessar o que Ele quer lhe apresentar. Ele não quer lhe apresentar palavras vazias, porque de Cristo não saía palavras vazias. De Cristo, até os próprios homens, fariseus, saduceus, eles ficavam impactados com a palavra que fluía do ventre de Cristo. Era regada de autoridade, porque o teu ventre era fértil. Então, por sua vez, Cristo ele vai até a cruz. E a Bíblia vai dizer que Adão, ele cai num sono, adormece, e da tua costela é gerada a mulher, porque Deus viu que era bom. Assim também Jesus foi ferido pela costela, aonde a própria igreja, a noiva do cordeiro, do noivo, tem a oportunidade de ser banhada pela água que correu da sua costela. Então o Espírito ele foi derramado sobre a minha e a tua vida. O Espírito foi outorgado para nos dar o acesso às regiões celestiais, aonde nós devemos fazer guerra em favor não só dos direitos legais espiritual por intermédio da nossa salvação, mas também pela transformação da nossa geração. Então hoje está sendo omissivo
uma grande massa de pessoas. Eu posso dizer que 70% das pessoas, nos dias atuais, elas estão apegadas e embasadas, não precisa de fundo não, pode deixar sem fundo, melhor ainda. Eu quero que eles prestem minha atenção. Aleluia. Hoje 70% do evangelho que é anunciado nos dias atuais é um evangelho que, na grande maioria das vezes, os homens ortogam como uma doutrina, mas não como um estilo de vida. E é isso que o próprio Deus, ele vem sempre nos trazendo uma clareza na questão da preocupação. Isso, a questão de servir a Cristo não é simplesmente uma doutrina, uma tarefa. A questão de servir ao Senhor é ter a vida dele implantada dentro de nós. É ter o alimento que nos sustenta todos os dias, independente da circunstância da vida. Independente das ocasiões. Nós vamos nos manter posicionados perante a Ele. Nós vamos nos manter posicionados segundo o serviço que Ele nos ortogou. E eu não falo de vocação, eu falo de um amor que revela os frutos das boas obras que lhe foi apresentado através do secreto. Então, uma vez que nós temos amor, todo o nosso serviço ele vai ser regado pelo próprio Espírito do Senhor. Você não vai amar o teu irmão com o teu amor, você não vai perdoar o teu irmão com o teu perdão, ao contrário. Porque aquele que não tem a força o suficiente para perdoar o teu irmão, ele não é digno de perdão. Isso quer dizer o quê? Que se ele não consegue perdoar, ele não tem o espírito do perdão dentro dele. E como é que nós vamos fazer guerra contra Satanás? Se muitos estão perdendo guerras emocionais. Como é que nós vamos fazer guerra contra o inferno se os homens estão perdendo com eles mesmos? Os homens estão ocupados demais, batendo boca um com o outro, e estão muito dispersos contra as guerras nas regiões celestiais. O problema é esse. Os homens, natural, estão ocupados demais, brigando entre si, enquanto Satanás ele ganha tempo. Mas Deus está levantando uma geração que vai ser avivada pelo Espírito dele, que vai parar de ficar usando a faquinha de serra para ficar comendo no estado de glutonaria, mas vai pegar a espada do Espírito e vai entrar, vai acessar, vai derrubar Satanás, vai botar para correr, vai ver a tua geração saindo dos vícios, vai ver a geração transformada, vai ver a geração lavada, remida, purificada pelo sangue do Cordeiro. Uma vez que nós passamos pelo estágio de transformação, nós agora estamos aptos pelo próprio Espírito Santo a entrar onde o Senhor quer que nós viemos fazer guerra. Porque Deus nos ensina a sempre nos mantermos refugiados nele. Isso quer dizer que Deus nos chama para nós mantermos uma comunhão com ele. Estar refugiado em Deus é manter a comunhão com o Altíssimo. E hoje as pessoas querem falar de alguém que não conhece, que não se relaciona, alguém que de fato não está trazendo a evidência da transformação. Isso tem que ser preocupante para mim e para você. Porque a partir do momento que eu deixo de ser produtivo, alguma coisa está errada. Eu preciso avaliar a mim mesmo. Eu preciso sondar o meu ser por inteiro nas três partes: no espírito, na alma e no corpo. Mas por quê? Porque a grande evidência que você tem por intermédio do corpo é a sinalização de alerta do próprio Deus, trazendo a expressão que estava oculta de dentro do homem para uma área externa, para justamente exemplificar o estado que nós precisamos melhorar. É por isso que uma enfermidade, quando surge no corpo de um homem, ele traz a evidência do quê? O caminho da própria enfermidade. Pelos sintomas você vai detectar o quê? A enfermidade. Então Deus, por intermédio das nossas ações, Ele permite nós também detectarmos qual é a área que nós precisamos ser consultado por Ele, ter particular com Ele, ter um momento com Ele, ter uma separação com Ele. Então hoje, Satanás está mantendo os homens ocupados entre si mesmo, alimentando as suas próprias concupiscências, pensando somente nos seus próprios celeiros, enquanto o evangelho ele propaga algo que é totalmente oposto. Há um sistema, há uma implantação nos dias atuais que está corrompendo 70% da massa. Hoje nós podemos olhar que 30% das pessoas são as pessoas que ainda sustentam todo mundo para a volta de Cristo. As 30% são as pessoas que estão dizendo: Senhor, tenha misericórdia. É como Moisés dizendo: Senhor, não permita que a geração se perca.
São essas pessoas que estão cheias do teu espírito, que está levando diante do trono do Senhor uma mensagem, um clamor, uma evidência de um coração quebrantado, que ainda há o resquício da preocupação pelo teu semelhante. O problema é esse. Nós estamos preocupados demais conosco. Enquanto o evangelho do Senhor é só para quando eu achar que é bom para mim ou quando eu precisar. O problema é esse. Nós somos hipócritas. A Bíblia vai dizer isso. Nós somos hipócritas demais. Porque nós olhamos para os nossos próprios interesses, enquanto há um interesse, um pensamento, um sentimento, há uma bagagem completa para ser depositada sobre as nossas vidas, que irá nos preencher de uma forma completa. Mas quando eu ignoro a palavra do Senhor, quando eu ignoro o estilo de vida em entrar na minha posição, no meu chamado, eu estou agora entregando toda a autoridade para Satanás. O problema é esse. Quando nós ignoramos a palavra e não deixamos ela como uma semente enraizar os nossos corações, é aí que o diabo começa a ganhar terreno, a chamada mente. E quando ele entra para fazer guerra na mente do ser humano, na grande maioria das vezes as suas ações não vão ter as mesmas representações dentro da tua mente. Tem pessoas que se irão a um ponto de perder um total controle e fazer coisas que só Jesus sabe. E isso depois, quando a pessoa entra no estado de consciência de si, a pessoa vai ter a clareza de que ela não fez aquilo. Peraí, eu não fiz isso, não é possível, eu não tinha a capacidade de fazer isso. Mas por quê? O espírito territorialista entrou na mente. Espíritos, eles são territorialistas. O demônio, ele acessa o corpo de homens, o corpo de mulheres. O corpo de homens, o corpo de mulheres são tronos de Satanás. É por isso que Deus disse, o próprio Satanás disse, vou estabelecer o meu trono acima do Altíssimo. Sabe onde Deus ele reside em você? No teu coração. Você sabia disso? Sabia disso, igreja? E sabe aonde é que Satanás quer estabelecer o trono dele? Na sua mente. E o Senhor ele nos ensina de tudo que tem, guarda o teu coração. Ele ensina, olha, a sua mente precisa ser guardada pela palavra. A palavra de Deus, ela traz uma renovação de mente. E ela nos instrui pelo Espírito Santo de Deus a um convencimento, aonde ele diz, aleluia, glória a Deus, que nós não devemos nos conformar, ou seja, nos padronizar com o estilo de vida que está implantado nos dias atuais. Hoje, as investidas de Satanás, ela está sendo tão pesada na vida de pessoas, porque elas não estão medindo na balança o teu nível de entrega. O nível de entrega, uma vez colocada diante do Senhor, faz com que o próprio Deus, ele entre em favor da nossa vida. Por quê? Porque ele é o próprio refúgio. Ele é a própria fortaleza. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito. Eu falo para Deus, Senhor, eu não estou aqui para ficar preso em quatro paredes. Eu não estou aqui para ficar perdendo tempo para pregar para crente a vida inteira. Eu quero fazer a diferença. Quer me enviar, me envia, me lança para a África, para qualquer lugar, eu vou. Estou nem aí. O meu negócio é alma. A minha sede, a minha fome está posicionada ao Espírito que foi implantado dentro de mim. O que se move na minha vida, o que me faz até esse impulso de cumprir a evidência do céu, é o próprio combustível que é o óleo, o Espírito Santo de Deus. Então não espere achar que você precisa ser convencido pelo homem. Porque se uma vez você for convencido pelo homem e não pelo próprio Deus, as suas atividades serão inválidas. Deus ele não te mede pelo que você faz, mas pelo quanto ele tem de você. O problema é isso. As pessoas não conseguem compreender que o teu particular vai elevar ao próprio ser humano a salvação. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma? De que adianta? E a Bíblia vai dizer que é festa no céu quando um pecador o quê? Se arrepende. Se de repente você vê que está se perdendo por causa de um mundo, seja esse pecador que será salvo e irá promover festa no céu. É muito mais viável nós termos a consciência de que nós precisamos da direção para promover o serviço. Então, não é só fazer, é cultuar, é ser, é ter a revelação do que Ele é em você. Porque Ele não mede pelo que nós fazemos, Ele nos mede pela entrega. E é isso que Deus ele está medindo aqui nas nossas vidas.
É isso que o Senhor, na medida que Ele mede nós, a nossa entrega, Ele mede também a entrega dEle. É o que eu sempre falo. Quer viver o que ninguém viveu ainda? Você quer viver o que ninguém viveu? Quer ou não quer? Então faça o que ninguém faz. Faça a diferença na tua vida. E nesse nível de diferença, o próprio Deus te torna a referência e a evidência dele aqui na terra. Mas isso não é para você dar carteirinha em ninguém. Isso não é para você dizer que é alguma coisa, porque você, somos nada. Se a presença dele sair, acabou, filho. Sepulcro caiado. Não sobra nada. A presença dele é o que promove a vida dentro de nós. Uma vez que você tem um espírito quebrantado perante os olhos do Senhor, os teus olhos não vão estar voltados às coisas desse mundo. E você não fará força nenhuma para se render na presença do Senhor. Muito menos obedecer a tua palavra e a tua vontade. Uma da evidência do que Deus ele requer de nós é aquilo que nos custa. Quantas vezes Deus já me trouxe provações? Assim também é na sua vida, cristão. Assim também é na sua vida, servo. Deus ele vai olhar muitas das vezes para onde seu coração está alojado, está preso. E é ali que Satanás está encontrando o seu ponto fraco. E ele está dizendo, olha, eu requero o Isaac. É ali que ele quer imolar o teu coração para fazer a circuncisão e arrancar o véu e o sangue dele entrar sobre o teu sangue, o Espírito entrar sobre a porta do teu coração. Isso depende de ti. Homem nenhum tem o poder de te convencer se não carregar a autoridade do Espírito dele. As palavras elas podem ser vazias, sem efeito nenhum, mas quando ela é encarregada pelo próprio Espírito Santo, ela entra no teu coração, querido. Ela divide a tua junta, medula, o Espírito, a tua alma. Sabe o que ela faz? Ela desperta os que dormem. Ela desperta aqueles que ainda toscanejam, aqueles que ainda cochiam em dois pensamentos. E Deus está chamando o crente hoje, nessa noite, para se posicionar. Nós vamos entrar na palavra, calma. Calma que nós vamos entrar na palavra. E nós vamos chegar lá. A gente está na palavra, não está fora. Mas na minha caminhada com Cristo, eu aprendi que eu não sou doutrinado por regras, por homem. Não, sou guiado pelo Espírito dele. E uma das coisas que nós precisamos, uma da evidência que a igreja nos dias atuais necessita é o mover do Espírito Santo de Deus. Hoje os homens se movem na sua força natural. Hoje os homens promovem todos os benefícios com a força do teu braço, como a Torre de Babel. E Deus permite os homens chegarem aos seus limites. Mas Deus também levanta os Gideões, o menor da casa, o menor da tribo, o que o homem não reconhece, Deus sempre reconhece. Eu estou dizendo aqui para cristão que tem um coração rendido para o Senhor. Deus está te vendo, Gideão. Deus está te enxergando, Gideão. Deus vai te levar, Gideão, para pisar, aleluia, glória a Deus. Olha só, não só em escorpião e serpente, mas ele vai te levar para ser pisado. Vai pegar a uva e vai, ó. Quer ser vaso de honra? Vou dizer novamente, quer ser vaso de honra? Tem uma mão poderosa que nos guia e que nos molda. A mão do oleiro. A mão do oleiro, ela é especialista em estancar rachadura. É especialista em moldar o vaso e tirar vazio. Porque deixa eu falar algo para você. Enquanto houver rachadura, o óleo não permanece. Enquanto houver rachadura no barro, as águas não conseguem ficar paradas lá, não. Elas vão ser desperdiçadas. Mas quando nós uma vez passamos pela mão do oleiro, e o Senhor traz toda a correção, que é o estágio da maturidade, é onde Ele nos molda segundo a imagem e a semelhança dEle, e não a réplica de homens comuns. Hoje as pessoas, eles olham para o homem e falam, eu quero ser igual a este homem aí. Se você tiver que se assemelhe a Cristo. Se você tiver que ser igual a alguém, seja igual a Cristo. Beba do cálice dele. Coma do pão dele. Receba do espinho na carne como ele recebeu da coroa. Mas muitos fogem.
Não querem a cruz porque é pesada. Muitos querem atalho. Muitos querem ouvir aquilo que de fato vai massagear os seus próprios egos. Não adianta você entrar dentro de uma igreja, mas a presença não entrar em você. Não adianta você se tornar alguém que você foi moldado para receber algo que é especial da parte de Deus e transitar nessa terra vazia sem um combustível que é o Espírito Santo. Você vai ficar vagando nessa terra. E as consequências, que são os resultados finais, serão morte do teu espírito, da tua alma e a morte física. Quantas pessoas estão aprisionadas hoje nos dias atuais? No campo espiritual? Muitas. Quantas pessoas estão aprisionadas no campo emocional? Muitas. Quantas pessoas estão alienadas, com o próprio corpo aprisionado nas regiões celestiais e o próprio diabo está fazendo do homem manequim? Muitas. Grande maioria. Aleluia. Eu falo para vocês com propriedade. Porque o Senhor, Ele começa a abrir o mundo espiritual, Ele começa a mostrar a evidência daquilo que é desconhecido pelo homem natural. É por isso que Romanos, o Paulo vai dizer lá no seu capítulo 8, que os homens carnais, naturais, não compreendem das coisas do Espírito. O Espírito veio para apresentar o Deus vivo, não o Deus histórico. Então você tem que entender que o mesmo Deus que promove a justiça, que é viva e eficaz na minha e na tua vida, é o Deus que nós nos relacionamos como evidência nessa terra. E você não pode aceitar isso na tua vida. Se alguém desconhecido nas regiões celestiais. Aqui nessa terra, você tem um RG, um registro. Aqui nessa terra, você tem um nome. Aqui nessa terra, pessoas te conhecem. Mas nas regiões celestiais, existem demônios que transitam lá e transitam na terra. Os demônios, eles habitam na terra porque os homens, por intermédio da tua falta de conhecimento, abrem portas, ou seja, legalidade para os próprios espíritos descer sobre a terra. O diabo, ele não tinha poder para descer na terra. Por quê? Porque ele não nasceu no ventre de uma mulher. Ele tinha que ter um corpo, nascer como Jesus nasceu no ventre de Maria, para poder ter direito aqui na terra. Jesus disse, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. O diabo foi lançado para um campo chamado inférios, abaixo do trono de Deus, o lugar inferior, ou seja, no segundo céu. Esse segundo céu você não consegue enxergar. Esse segundo céu é onde nós chamamos de espaço sideral. É onde muitos chamam de galáxia. Lá é o trânsito de demônios. É o espaço do cosmo que a gente chama. É o espaço onde os demônios, os bruxos, eles transitam para investir contra a vida de pessoas. Há muitas pessoas que estão dormindo. Há muitas pessoas que recebem visitações de demônios. Por quê? Porque os demônios estão confortáveis demais na vida da pessoa. A pessoa ainda não se posicionou ao ponto de colocar os espíritos para bater em retirada. E ver o resultado das frustrações, que é a própria evidência dos sintomas que está implantado na tua geração. O problema não é só o prejuízo que ele causa, é o buraco que ele deixa para uma geração. É um buraco que leva outras almas à morte. A geração é uma das maiores preocupações. E foi por isso que o próprio Deus estabeleceu não só Abraão como pai na fé, ou seja, representante de uma nação, não só Jeremias como um profeta das nações, mas Deus também nos ortogou a sermos alguém que irá representar a nação de Israel. A nação santa, o reino dele. Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. E se ele se fez carne, proclamava isso e trazia toda essa evidência, ele está querendo trazer que mensagem para você? Ele está dizendo, você em mim, eu em você, nós seremos um com o Pai. Sabe o que é isso? Acesso livre para a gente mandar os demônios embora. Acesso livre para as pessoas serem curadas. Acesso livre para as pessoas elas saírem do cativeiro espiritual. Mas muitos estão confortáveis demais, ao ponto dos próprios demônios não promoverem guerra contra a vida de muitas pessoas. Hoje, aonde mais o demônio ele está implantado, é onde mais há conforto. Diga, aonde há mais conforto e distração, é aonde os demônios, eles agem. Faz um teste. Faça uma campanha aí de 40 dias de jejum e oração. Vai ver a casa virar. Faça um teste. Não chama o pastor, não. Entra na sua guerra. Porque tem coisa que eu vou poder orar pela sua vida, mas tem guerra que é você que tem que entrar.
Porque a porta da Nova Jerusalém não sou eu que vou cruzar para você, é você que vai cruzar. Então a gente tem que ter essa consciência, essa clareza mental de que as responsabilidades, ou seja, a cruz, ela é individual por cada alma vivente, até se tornar a imagem e a semelhança do Senhor. Quando o próprio Deus, ele assopra nas suas narinas, ele te torna alma vivente. Mas quando Jesus, ele ressuscita enquanto os discípulos, ele assopra e te torna um espírito vivificado. Isso te dá acesso para pisar na cabeça da serpente. E o diabo, ele quer isso. Se não me engano, acho que é em Gênesis 3, 14, ou é 24, acho que é 24. A Bíblia vai dizer que a serpente se alimenta do pó. E seu corpo veio de onde? Ele quer isso. O trono que Satanás ele quer na vida de uma pessoa é a legalidade, o espaço suficiente para trazer alimento para ele residir dentro do corpo do ser humano. Quanto mais a gente não busca o conhecimento, ele vai dizer o quê? Conhecereis a verdade. E a verdade que liberta é o encontro com Cristo, meu querido. Se tu não passa pelo primeiro estágio, que é o convencimento pelo Espírito Santo, tu não chega nem na porta, nem em Cristo. Quem dirá em Yahweh? Não chega. Não conhece quem ele é. Então, nós somos subjugados a estágios. Isso gera a nós maturidade. O cristão bem acertado com Deus, ele sabe aonde ele entra. Ele sabe o que ele assume, porque ele não anda só. Alguém que o ortogou antes de assumir as suas atividades. Quando você disse para ele, eu lhe aceito, você está dizendo, eu estou lhe reconhecendo como meu Senhor, Salvador da minha. A responsabilidade agora entre a noiva e o noivo é para a eternidade. Porque uma vez, as pessoas acham que é assim. Levantei a mão, estou salvo para a eternidade. Não, filho. Paulo diz, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei porque a fé pode ser perdida. E ninguém pode agradar a Deus sem fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Começa agora a fazer diferente na tua vida. Só que assim, o primeiro estágio, Deus ele vai começar a requerer de você tudo aquilo que te aprisiona. Porque Deus ele não vai querer se relacionar com alguém impuro. Se você quer vivenciar uma intimidade com Deus, eu não estou falando de você ter os benefícios de Deus. Porque ao mesmo tempo que você tem parte de Deus, você não tem um todo de Deus. E aí você fica para trás. E Deus não veio para querer só o coração do homem. Ele veio para nós sermos um representante no espírito, na alma e no corpo. É pelo corpo que Satanás entra. Foi pela boca que ele entrou, com o homem comendo. Foi pela boca que o Espírito Santo entrou também na nossa boca, quando Jesus assoprou. Recebe o meu espírito. Então Deus ele traz o nosso corpo também como um altar. Lá em 1 Coríntios, salvo engano, capítulo 6, versículo 19, vai dizer, não sabeis vós que o vosso corpo não é de vós mesmos, mas é templo e morada do Espírito, não é seu. Quando você começa a pensar só em você, no seu consumismo, no seu eu, alguém está falando por você, está manipulando a tua mente. E isso vai te tornando cada vez mais cativo. E chega momentos e estágios da tua vida que você está tão atolado numa situação que você quer ajuda, mas não consegue pedir ajuda. Muitas pessoas passam por isso. Está passando por uma luta, mas existe fortalezas, egos, enraizada no coração, onde a pessoa não tem um coração quebrantado, ou seja, não tem a humildade revelada que é o Espírito de Deus para dizer assim, ó, eu preciso do meu próximo. É por isso que hoje muitos estão dizendo, a igreja sou eu e Satanás está dando risada enquanto as portas do inferno se movem. O diabo não trabalha sozinho, ele trabalha em ciclo, ele trabalha com estações de horários, ele trabalha com a estação de lua, ele trabalha com a estação de cronologia. Há um tempo, há um relógio nas regiões celestiais, onde os demônios, eles entram dentro de fases e agora eles trocam turnos e ciclos. E nesses ciclos, ele vem para te cansar, filho. Uma escala da manhã veio, te atormentou. Agora, do meio-dia, vem outro acesso. E esse outro ciclo, essa outra legião, espíritos que estão investindo, troca esse turno. E eles vão abatendo a fé do cristão até o homem o quê? Desistir da fé. Por isso que muitos não permanecem. Começar no espírito é muito fácil. Porque você recebe ele, agora sustenta ele.
sustenta. A maior evidência de que Cristo é nas nossas vidas é quando nós somos extraídos. Toda a força é drenada, é onde Deus tem tudo de você. Ele fala, agora eu estou vendo que você não tem nada de você, agora o meu eu pode ir em você. É quando ele rompe essas muralhas, essas fortalezas na tua mente. Preste atenção, crente. Você precisa morrer para si. Você precisa ir para a cruz, para deixar de ser a ovelhinha, coitadinha das... Para com esse conto de fada, filho. Veste as armaduras de Efésios 6:10. Deixa o leão rugir na tua vida. Deixa Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ortogar na tua vida um sacerdócio vivo. Vai ficar queixando. Para! Se tiver que chorar, é aos pés da cruz. Dizendo, Senhor, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Agora ficar lamentando, murmurando, dando louvor para Satanás, isso não cola, filho, nas regiões celestiais. O diabo, ele não está nem aí se você consciente ou inconsciente deu legalidade para ele, abriu a porta, ele... É muito mais fácil você abrir a porta para Satanás do que para aquele que pede para você abrir. Porque ele exige que você venha a ser quebrantado. E o processo, ele vai te elevar a esse nível de rebaixamento. Quando Deus chama o homem para ser humilhado, para ser pobre de espírito, é o quanto ele tem de você, para ele te exaltar no tempo dele. E o tempo, a estação de Deus, como a Bíblia diz, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, esperar em Deus é conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós descansamos nele. Nós fazemos igual João, inclinamos a nossa cabeça no peito e vamos nos conectar com ele, a oração dele, ao ponto de conhecer o desejo que está no coração dele, para ser revelado no meu, para que eu aqui cumpra a vontade dele, assim no céu como na terra. Então nós somos representantes da nação sã. Somos representante celestial do Senhor. Somos peregrino aqui na terra. Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Mateus, no seu capítulo 16. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amigo Espírito Santo, fala com teu povo. Amigo Espírito Santo, tem liberdade para tocar aos corações. Vamos fazer uma oração? Escuta só, preste atenção. Tem guerras que você vai ter que entrar sozinho. Tem guerra que não vai ter o terceiro homem lá na fornalha, não. O terceiro, tá? Tem guerra que o próprio Deus, ele permite você passar. Sozinho. Não é 3, não. É 1. Na cova dos leões, como foi com Daniel. Ele precisa trabalhar na tua maturidade. E hoje Deus, ele não olha para a idade. Ele olha para a entrega. Não adianta ser crente de cabelo branco e achar que conhece muito mais do que aqueles que têm um coração mais alvo que a neve de entrega. O que Deus, ele promove na vida de um cristão é isso. Ele mede a régua de Deus, é entrega. É um nível de entrega. Deus, ele está chamando o crente para se render na presença dele. Eu não estou te chamando para congregar aqui não, viu? Pode ficar tranquilo. Eu não estou te chamando para fazer aliança aqui. Não, pode ficar tranquilo. Não estou muito menos pensando nas coisas que é ser, os seus bens. Muito menos, a gente aqui não fica pedindo nada para ninguém não. Quem pede é o próprio Espírito, a gente anda por revelação. Andar por revelação é andar por fé, querido. É quando você deixa o próprio Deus trabalhar da maneira e da forma dele, para que o homem amanhã ou depois não diga, tá lá porque fui eu que promovi. E é assim que vai ser na vida de crente aqui. Quando vier a exaltação de Deus, o próprio Deus vai exortar aqueles que um dia usaram a língua para falar de você. Ele vai mostrar que não foi na força do teu braço, mas foi na reclinação do teu coração. Seu coração inclinado na presença dele. E na hora certa, ele honra. Para ele mostrar que ele tem acesso, que ele tem liberdade. E é aí, irmão, que a nossa fé ela faz assim, ó, glória em glória, progressão, salto de justiça, porque agora você anda de fé em fé, porque você se torna alguém justo diante dos olhos dele. É isso que Deus está procurando. Está faltando.
Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adoram. Cara, está tão escasso, está tão difícil, que hoje os homens, eles buscam a eloquência do homem, o poder do homem, mas ignoram o secreto. Hoje, o homem busca mais se relacionar com as coisas da terra, com a criação, do que com o próprio Criador. Isso, para nós, chega a ser algo que é afrontoso. Nós cristãos, nós governamos em oração, aonde Deus nos coloca. Se no teu bairro está tendo estrupo, morte, droga, através da tua oração tu vai governar lá e os principados que estão agindo lá vai cair por terra. Os que vendem vai começar a virar evangelista, vai evangelizar. Olha lá, o Pedrinho estava no tráfico, agora está traficando o quê? A palavra de Deus. Ele está levando o quê? Agora a palavra do Senhor. Olha lá, Joãozinho era 157, a mão armada, agora está o quê? Com a palavra, a espada na mão armada também. É ou não é? Você tem que ver transformação, filho. E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como você vai pregar se você não tem para oferecer? Porque alguém só vai parar para me ouvir se ver a evidência de Cristo em mim. Ou se a própria presença parar o coração da pessoa para ouvir o que Deus quer abrir para ela. É onde a própria presença de Deus traz temor para eles pararem e ouvirem o que Deus vai falar e não o que o homem vai falar. Por isso que o Espírito Santo, ele foi otorgado para estar conosco. E Paulo dizia, não afaste, não extingue, não apague a chama. E você é responsável em manter isso. Você, não é pastor. Eu sempre falo, não me preocupo com inchaço de igreja. Eu me preocupo, não é com igreja com levedo, com fermento, inchaço. Não. Eu preocupo com a igreja sadia. Em buscar as coisas do Senhor com honestidade, com o coração rendido diante dele. Aí você acha que todo mundo quer isso? Não quer. Porque a coroa dói, a cruz dói, o cálice amargo. Aí muitos querem fugir da responsabilidade. Porque é muito fácil a gente só obter o quê? Só entrar embaixo da figueira mesmo, colher os frutos. Muito mais fácil, não é verdade? E hoje o que muitos ensinam é isso. Não, Jesus já fez tudo, você não precisa fazer nada, vai nessa. Assenta nessa mesa. Amém? Mateus no seu capítulo 16, no seu versículo 13. 13 não. Vamos começar do 13. Uma palavra bem conhecida. O texto vai dizer, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Olha só a indagação de Jesus. Quem dizem os homens ser o filho? O próprio Jesus estava trazendo a revelação de uma igreja, uma nação, porque Pedro é representante de uma nação. Pedro, ele foi chamado como pedra viva, porque o nome Pedro é Petros no grego. Traduzido é pedra, ou seja, ele está dizendo, Pedro, eu te chamei para ser pedra. Pedra, te chamei para estar na rocha, é Cristo. A pedra de esquina. Aleluia. Então Pedro, por sua vez, quando foi selecionado pelo próprio Jesus para estabelecer a obra do Senhor, para trazer à tona a evidência do desconhecido, nós vamos ver que Pedro ele teve que abrir mão de muitas coisas. Ele teve que negar muitas coisas. O próprio Deus, ele provou o coração de Pedro. O próprio Deus provou a fé de Pedro. O próprio Deus provou a temperança de Pedro. O próprio Deus, ele provou Pedro no completo, até ser um renovado pelo Espírito dele. Veja que nós, quando nós saímos da... Veja só, quando Deus ele assopra nas narinas do homem, ele molda com as suas mãos, o homem ele toma forma e se torna uma alma vivente. Mas um espírito vivificado precisa ser gerado. Diga, o espírito vivificado. São pessoas que são nascidas da água e do Espírito. Ele não está falando de descer as águas na questão do batismo. São evidências que vão trazer ao homem o testemunho da sua escolha pública. Mas o que mais Deus ele enxerga são seus atos internos, que são seus pensamentos, seus sentimentos. É deles que o diabo se aproveita.
Ele não está preocupado se você descer uma água. Está preocupado se você descer o seu coração na presença do Senhor. Ele está preocupado com o que você tem externamente. Está preocupado com o que você pode oferecer para Deus, que é o seu tudo, para Ele oferecer o tudo dele para você. Porque a partir do momento que você começa a barganhar com as coisas do Senhor, seu coração já não está nele, filho. Porque viver por fé é viver dependente de quem? Deus. Você ora a um Deus que você diz que é vivo, que é transformador na tua vida, que você precisa de algo, dobra o seu joelho à noite e de manhã vem a novidade de vida. É esse Deus que é vivo na tua vida. Não é um Deus que as pessoas só falam, profetizam e não vê nada acontecendo. Falam de si mesmo. Falam para alimentar a emoção de outras pessoas. São cegos sustentando cegueira na vida de outras pessoas. Porque as pessoas esqueceram que a vara que corrige, que bate, é a que consola também. O problema é esse. As pessoas elas querem ser confortadas e não confrontadas. Eu aprendi que com o confronto, Deus ele extingue a minha velha natureza e traz novidade de vida sobre mim. E é isso que ele faz na tua vida. Se você de fato está apto para ser moldado na mão do oleiro, tu vai ter que suportar o processo, porque ele vai te colocar no fogo. Vai ter que te levar no nível de transformação para gerar maturidade. Se você quer Jesus, se você quer evidência do reino na sua vida, não para se promover, mas para que o céu promova a vontade dele em você, ele vai querer seu tudo. Tudo. Não é um pouquinho. Tudo. E vai doer. Você vai chorar, vai gemer à noite, mas de dia ele te consola. Choro pode durar a noite, mas a alegria sempre vem. Sempre traz alegria aos nossos corações. É. Sabe por quê? Hoje o homem está acostumado com o padrão do mundo. Vou montar um esboço, vou montar um sermão. Ei, sermão é o Espírito em liberdade em nós. E quando você tem um Espírito em liberdade em você, o próprio Deus, ele fala aquilo que a alma, a vida, precisa para ser ressuscitada diante dele. Porque uma palavra pode mudar toda a rota da tua vida. Uma palavra, ela pode mudar uma direção, uma nação, uma vida. Você tem noção disso? E a única palavra que é eficaz é essa, querido. Ó. Então a gente não precisa da ajudinha de homens. Não é ignorância, é maturidade. Quando você passa a buscar o Senhor de todo o teu coração, você aprende o que é dependência de Deus em Cristo, está no pé da cruz, e não no favor do homem. O problema é esse. O problema é esse. O sistema hoje está derrotando a nação, a assembleia que era para ser titulada Assembleia dos Santos. Estão perdendo guerras. Porque estão deixando o seu local de humilhação, de oração, de quebrantamento, de entrega, de exercício do que carrega. É esse o maior problema nos dias atuais. A ira de Deus foi o que consumiu Sodoma e Gomorra. Muitos vão olhar para o pecado sexual. Leia depois, salvo engano, Ezequiel 16, do seu versículo 46 para frente. A ira. Deus, ele ainda carrega uma ira no coração dele. A misericórdia, ela está todos os dias sendo colocada na minha e na tua vida. Você acha que é só eu que preciso me arrepender aqui? Porque parece que a palavra é só para vocês, né? Pela forma que vocês estão me olhando. Não é verdade? Não é verdade? Mas tem coisas aí que áreas na minha vida eu não preciso de mudança. Já fui transformado. E o que Deus ele passa é o quê? É o que te transformou também vai transformar as vidas. Então tem áreas que nós precisamos ser trabalhado. É nisso que nós vamos entrar. Vamos entrar dentro disso. O Espírito Santo vai guiar a gente. O versículo 14 vai dizer, e eles disseram, uns João Batista, uns, plural, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outro que dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, ele olha para ele e diz o quê? Tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus que tu serve, ele é o quê?
vivo. Diga, o Deus que nós servimos é vivo. Não é um Deus de folha não, filho querido. Não é um Deus de folha não, escuta. É um Deus que marca com a sua presença. É um Deus que aonde ele está presente, ele deixa a evidência de quem ele é. E Jesus traz isso, traz essa clareza. Pedro recebe a influência do próprio Espírito de Deus, que é a própria revelação do desconhecido. E quando ele diz, tu és o Filho do Deus vivo, olha o que ele vai dizer no próximo versículo. Bem-aventurado és tu, Simão, pedra viva. Aleluia. Porque tu não revelou a carne e o... Sabe o que ele está dizendo? Não foi força da tua carne, humanamente falando, e muito menos a tua emoção. Sangue, alma. Alma, emoção. Órgão da alma, emoção. Tu não foi emocionado, Pedro. Não é da tua carne. Não é evidência caída, terrena. Ainda que você ainda precisa passar por um estágio de transformação em algumas outras áreas, porque a tua temperança está muito elevada. Vou transformar. Vou trabalhar. Vou mudar. Deus tem áreas dentro do ser humano que precisa trabalhar. Existem partes na tua alma que é subdividida no estágio de relacionamento, no estágio de comunicação, no estágio de comunhão, no estágio de encarar uma realidade, no estágio emocional, no estágio familiar, no estágio da saúde. Se você perecer na mente, o seu corpo responde isso. Porque você já se rendeu ao quê? Aos prazeres da sua mente, ao padrão da sua mente. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos veste com os princípios dele, com a fortaleza dele. E o que guarda a mente do homem é a palavra do Senhor. O que zela e preserva de toda a vinha, das demais coisas que estão acrescentadas diante das nossas vidas, é o primeiro lugar dele dentro de nós. Porque ele vai dizer, mas primeiro buscais o reino de Deus. O reino, ele apresenta a justiça, a cidadania de algo que é desconhecido. Uma vez que você tinha uma vida velha, algo novo foi lhe apresentado que lhe convenceu e te tirou daquela dimensão caída. Te levou para um lugar de rendição aonde o próprio reino se manifesta em você. Dentro de você. Preste atenção que nós vamos chegar lá. E aqui nós estamos vendo, Pedro recebe uma influência, imagina, eu ia estar sorrindo igual ele, ainda mais andando sobre as águas. Você também, é ou não é? Eu ia estar sorrindo, falar, oh, glória a Deus, aleluia, Pai, por essa influência. E o texto vai seguir dizendo, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro. Já disse, Pedro está representando aqui uma nação. E sobre esta pedra representa o que? Força, firmeza. Então, Pedro, no grego é Petros. Petros é pedra. Então, ele está dizendo, és pedra, és rocha. Está dizendo, edificarei a minha o quê? Igreja. E as portas, está no plural? As portas, está no plural? As portas do inferno não prevalecerão contra. E eu te darei as chaves, acessos. As o quê? Chaves. Se você é alguém que não é liberto, você não vai ser usado para libertar alguém. Você não tem acesso a um nível de autoridade. Ainda que Cristo lhe ortoga. O filho de Seva é exemplo vivo. Ele usava um nome sem relacionamento. E o que aconteceu? Uma hora a conta chega. Porque viver de aparência, o próprio Deus, ele traz a representação disso. As consequências disso. É por isso que eu sempre falo, quando você vai entrar para fazer guerra pela tua vida, você tem que olhar primeiro para a estação das mudanças em você. Eu preciso ser promovido, chamado, ser movido, ter a existência da presença do Espírito Santo sobre a minha vida, para que ele faça através da minha vida em favor de alguém. Se eu não passar por esse nível de transformação, a minha fala irá salvar vidas, mas eu poderia ficar do lado de fora. Isso é arriscado. Imagina. Você fala da palavra. Você decorou na sua mente, mas não guardou no teu coração. Aí chega naquele dia, Deus fala o quê? Não te conheço.
falta de relacionamento comigo. E aí? Imagina, a frustração. E não é mais fácil nós já sermos alertados aqui na terra? Sim ou não, igreja? Paulo diz o quê? Nós devemos nos autoavaliar em o quê? Não é que só comer da Santa Ceia. Provar da Santa Ceia é tocar no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, tocar em Cristo, no que faz parte dele. A gente precisa autoavaliar como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tocou no corpo de Cristo, na orla de Cristo, nas vestes de Cristo. E nós, para tocar no corpo dele, nós precisamos reconhecer aonde nós temos uma enfermidade, qual é a área, quais as portas que o diabo está tendo acesso, para trazer guerra, para romper a minha relação, minha comunhão com ele. Então, na tua vida, você precisa do discernimento de espírito para você ter essa compreensão que é a ajuda do próprio Espírito Santo ortogando para você a moldura perfeita para trazer as respostas e o êxito. Por que hoje a maioria das pessoas estão saindo da igreja e estão agora entrando, se infiltrando para dentro do ocultismo? Tem pessoas que estão entrando na linha do ocultismo. Por quê? Elas não estão encontrando um Deus vivo. Elas estão encontrando pessoas vazias. Nós não precisamos ser cheios de nós. Nós precisamos ser cheios da presença do Senhor. E ser cheio da presença do Senhor não é ser melhor do que ninguém. É o que eu falei. É o quanto Ele tem de você. Para Ele poder fazer pelo teu próximo o que para o homem é impossível. Porque vai ter coisas que nós humanamente não podemos oferecer. Mas o que nos fortalece é o mesmo que vai pegar na tua mão e não vai deixar você afundar. É o mesmo que vai permitir você passar pelo fogo, mas não vai deixar você queimar. Aleluia. 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 Aleluia, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma noiva viva aqui. Aleluia. Meu coração agora inflamou. Pegou fogo. Alegria do Espírito Santo. Quando vê uma igreja avivada. É ou não é igreja? Meu Deus, não estou sozinho. Oh, glória a Deus. Eu imagino Jesus lá, né, no barco, no mar. E o pessoal tudo sentado assim, mal piscava. Jesus falava, amém? Todo mundo, amém! Até os peixes glorificavam. Ele disse que tudo tem fôlego, louva a ele. Você acha que tudo que existe não é para louvor a ele? Hã? E note uma coisa, tudo que nos cerca é produtivo. E o próprio Jesus, ele nos traz dentro da história de Pedro isso. Que ele não chamou Pedro para o quê? Ser pescador de peixe. Ele chamou para ser pescador de alma. Quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo, nós não precisamos ficar jogando a rede em todo lugar. Não, é só onde ele manda e os peixes obedecem à voz dele. É por isso que as almas vão vir na nossa direção segundo a obediência que nós temos por ele. A gente não precisa da força do homem. A gente precisa do conselho. A gente precisa da comunhão. Mas não precisa da dependência do homem. Entenda isso. Ele diz, seguir a paz com todos e a santificar. Por quê? Porque a própria santificação gera o cuidado de Deus na vida de alguém. Às vezes você vai fazer igual Moisés. O próprio Deus, ele está trazendo a luz dele estampada em você. Você não está vendo. Mas a pessoa que está te olhando está falando, nossa, eu estou vendo Deus em você. Aí a pessoa que está lá fala, eu também estou vendo Deus em você. Então eu tenho um pão, você tem o quê? O que você tem para oferecer? Tem água? Mande. Eu tenho um pão, você tem o quê? Isso é comunhão. Dividir o que tem. É você poder contar um com os outros. Mas hoje, eu sou igreja. Não está assim? Ou é só eu que vejo isso? Eu sou igreja. Está assim ou não está? É? A igreja é dentro de casa. Não é assim? Não. É ou não é? Enquanto os próprios demônios, eles fazem o quê? Se reúnem. Eu vou ler novamente, porque tem muito crente que não entendeu aqui, não. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha? Ele está falando assim, ó, o corpo, filho. Igreja. E ele está dizendo, as portas do inferno. Por quê? Porque não é só um demônio. São muitos. Então, assim como Deus tem uma igreja, Satanás também tem a sua geração caída. Assim como Deus tem a sua assembleia, tem o seu corpo, Satanás tem o seu corpo caído.
Assim como Deus tem os seus santos lavados, remidos pelo sangue, que está aqui nessa noite, para rogar pela tua família, pela tua casa, pela tua geração, para se encher do azeite, assim também tem gente que está cultuando, virando 2, 3 dias dentro do ocultismo. Tem pessoas que estão se trancando 7 dias dentro de corrós, raspando cabeça, bebendo sangue, enquanto você não tem coragem de fazer 6 horas de jejum. Pronto, falei, Jesus. Aleluia. Os crentes estão perdendo a posição. Isso é feio. Os cristãos estão perdendo a posição. Nós precisamos honrar esse Jesus que nos trouxe um acesso. E ele diz, eu sou a porta. E portas nenhuma vai tirar nós do caminho da vereda da justiça. Portas nenhuma vai fazer nós pegarmos atalho e sair da vereda da verdade. Nenhuma porta vai tirar a gente. Nós vamos permanecer. Aleluia. Se ele disser é ali, se é aqui. Nós vamos permanecer onde ele quer que nós permanecemos. É dentro, é fora, aonde ele quiser nos elevar, o nosso coração está elevado às alturas. Quando o nosso coração, a nossa mente está nele, os nossos pés estão aqui só peregrinando. Por isso que a sandália não acessa o lugar que é santo. Porque os registros daquilo que foi um dia tirado da nossa direção, o próprio Deus deixa na terra. Porque o diabo, o acusador, ele vai ser lançado no fogo com toda a acusação dele, porque nós somos justificados por quem é perfeito. Quem nos aperfeiçoa, querido, joga no mar do esquecimento toda a acusação contra as nossas vidas. É o que eu sempre falo, se você não entrar na sua posição como uma igreja, achar que você pode tudo, você na verdade não vale nada. Porque no mundo espiritual, Satanás não vai te respeitar pelo que você tem ou pelo que você acha, ele respeita a palavra. O problema é isso, nós somos cheios de nós mesmos. E levou um tempo para Deus ele me limpar. Para ele me levar a essa maturidade, esse conhecimento, a essa forma pela mão dele. Foi processos, doeu, chorei, gemi, mas o Espírito ele sempre rogava por mim, porque eu estava rendido a ele. É por isso que eu sempre falo, aonde mais a resposta desce, é quando nós gememos. Porque nos falta força. Isso remete a Deus, né? Traz para Deus uma representação de entrega. Senhor, eu já não tenho nem força mais para caminhar. Aí ele está olhando para você e falando assim, você está aplicando todo o seu eu, agora eu deposito o meu eu em você. Não foi isso que ele disse para Moisés? Eu vou dizer o que para o povo, quem o enviou? Diga que o eu sou. Ou seja, Ayá, Azer, Ayá. Eu me manifesto da forma que eu quero. Ou seja, se Deus quer se manifestar através da sua vida, como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a videira. Ele disse, eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. E ele enviou Jesus para mim e para a tua vida. Para trazer vida para nós. E vida em abundância. E hoje é noite do diabo perder a guerra contra a tua vida. Hoje é noite que o espírito de enfermidade não vai mais lhe assolar. Hoje é noite que nós vamos usar, aleluia, a sola do nosso pé. Qual é o número do seu sapato? Imagina aí. Tu vai pisar nele hoje. Aleluia. Amém? Vai esmagar. Tu não veio aqui para buscar nada da terra, né? Porque da terra já basta nós aqui. O resto não é conquista, é ou não é? Sim ou não, igreja? Mas tem algo bom aqui do céu para nós. Porque o que é bom só vem dele, do homem, irmão. Ele diz, maldito o homem que confia no homem. Então, quando o nosso coração está rendido a ele, algo bom de Deus pode ser derramado nos nossos corações para ser ofertado ao nosso semelhante, que é o segundo mandamento. É ou não é? É ou não é, igreja? Então tu vai chegar na tua casa hoje, veja só, tu vai abrir a porta da tua casa, tu vai se arrepiar todinho. Toma posse aí, viu, que eu vou falar aqui agora. Isso aqui é uma profecia, você está embaixo de uma palavra, tá? E não é minha palavra, é a palavra do Senhor, que o Senhor está mandando eu dizer para a igreja. Quando tu abrir a porta lá da tua casa, vai dizer, Satanás, hoje tu perdeu. Sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Você vai apontar para fora, vai mostrar para onde ele vai. Porque se Jesus diz que há portas dos infernos, nós temos que levar os demônios cativos às portas do inferno. Os anjos levam os demônios às portas do... Nós não vamos até a porta? Jesus disse que é a porta? Sim ou não?
demônio também tem porta. Nós não vamos acessar a porta para entrar, para ter comunhão, sim ou não? Nós vamos levar os demônios também cativos. Vamos levar eles aprisionados pela autoridade que nos foi ortogada. Então, na tua geração, escuta o que eu estou dizendo. Você só vai ter status de derrota se você inclinar o seu coração para elas. Mas se você inclinar o seu coração para Cristo, o que ele vai transmutar, ou seja, ele vai transformar de derrota, ele vai fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Porque Deus nunca vai tirar algo para deixar vazio. Ele sempre tira algo que te compromete, mas ele toma você para ele. E ele te completa. Foi assim comigo. Eu tinha tudo e não tinha nada no mundo. E no momento que eu tive um encontro com ele, aquele encontro, cara, eu fiz igual Jacó. Segurei aonde tinha que segurar, peguei aonde na perna. Senhor, não te largo. Estou até hoje nessa guerra. Lutando contra tudo que é oferecido. Porque o diabo, ele faz isso. Ele abre cardápios e te oferece na tua mente delícias, prazeres. Escuta. E tudo isso gera portas na tua vida, no ver, no ouvir, no falar, no se movimentar, no pensar. Toda a área da tua vida gera porta para Satanás. Hoje, essa geração do TikTok, de dancinha lá, né? Que o pessoal faz umas dancinhas, não tem isso aí? Sim ou não? Esses movimentos geram uma ação no mundo espiritual. Esses movimentos geram ação no mundo. Sabe como os judeus oram? Movimentando. Por quê? Acorda, crente. Saia do berçário. Largue as fraldas. Entra. Entra pro seu chamado. Não estou falando de vocação. Estou falando da sua posição. Uma posição de poder ler a palavra. Uma posição de poder jejuar, orar. Inclinar o teu coração completo para ele. Para de ficar entregando partezinha de você para Satanás. Para de ficar servindo a Deus só com o seu cântico. Ele quer o perfume, filho, sai do coração. Tem palavras que sobem podre para ele. Mas o cântico do coração, que é o gemido pelo Espírito, sobe como um perfume suave. Isso conquista a Deus. O céu abre e diz, esse é meu filho, vou me apresentar para ele. Esse é meu filho amado. E é por isso que muitas pessoas elas têm a ausência de paternidade. Elas desconhecem um Deus Pai. E essas portas na emoção se abrem ao ponto de gerar traumas, que são acessos. O Senhor fala na tua palavra, aleluia, que o centro das emoções, lá em 1 Tessalonicenses 5, 17. Abre aí para mim. Orai sem cessar, você vai alimentar o quê? Sua carne? Orai sem cessar, você vai alimentar o quê? Gostei. A igreja, a noiva está junto, está ajustada. Próximo. Vamos lá. Próximo, 18. Em tudo, ele está dizendo que só quando você estiver alegre que você vai servir ele? Em tudo, sem exceção. Em tudo, dai graça. Porque esta é o quê? Vontade dele. Quando a vontade revelada veio sobre Paulo, ele diz, aceitei sem não ter, porque me foi revelado. O próprio Espírito Santo revelou a ele o quê? A vontade de Deus. Se é dentro da prisão, o nome do Senhor vai ser glorificado lá. Se é na abundância, o nome do Senhor vai ser glorificado lá. Se é não tendo, o nome do Senhor vai ser glorificado lá. Porque o que determina não são as coisas que lhe cercam, porque elas não lhe aprisionam, você já está aprisionado com Cristo. Já não vive mais você, mas você vive em Cristo, Cristo vive em você. Nós temos que trazer a identidade de Cristo para a terra. A imagem do Senhor para a terra está sendo perdida. A luz está sendo desconhecida. Isso gera uma revolta santa. Isso nos chama cada vez mais para a responsabilidade. E Deus nos puxa ainda mais para as palavras de exortação. Porque o tempo é curto. E as pregações duras, como João Batista, ainda convence víboras. Ainda transforma pessoas caídas na carne, a serpente. Ainda gera um espírito vivificado. É isso que Deus faz. Todos que saíram da sinagoga e ao encontro de quem? João Batista. Saíram do conforto e foram para onde? Para o confronto. Deserto.
lugar de transformação, de se colocar à disposição do tempo, e o tempo pertence a Ele. E nós queremos fugir do tempo. E uma das áreas que Satanás está agindo é na ansiedade. Você ganha tempo, você é nova, vai curtir. Volta aí. Vamos lá, vamos entrar, calma. Vocês querem que continue? Querem ou não querem? Querem ou não querem, igreja? Não extingais o Espírito. Você é alguém que tem o Espírito, alma e o quê? A vestimenta da tua alma é o seu corpo, assim como o seu corpo tem umas vestes aqui. Quando isso desloca, separa, a alma ela vai seguir um destino. Hebreus 9, 27. Não precisa pôr, não. Hebreus 9, 27 vai dizer: ao homem está ordenado morrer somente uma, após isso segue o Senhor, uma justiça. E Deus vai medir você pelo nível do conhecimento que você recebeu. Uma vez que você ouve a verdade, é o que o próprio Paulo, salvo engano, vai dizer. Paulo não, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, salvo engano, no capítulo 10, versículo 15, vai dizer que Deus vai dar mais, vai gerar menos, como é que se diz? Aleluia, não é vigor, não. Aleluia. Deus vai facilitar um pouquinho mais para Sodoma e Gomorra, que não conheceu tanto quanto aqueles que conheceu. Porque quando... Aqui, ó, pronto. Em verdade, no dia do juízo, haverá menos rigor aí, ó. Pronto. Glória a Deus. 10, 15. Oh, obrigado, Espírito Santo. Saiu daqui, ó. Menos o quê? Rigor. Então Deus vai o quê? Agir com mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que dos dias atuais. Porque ele diz: ao passar do tempo, o amor de muitos, o quê? E essa geração é a que mais será castigada. Porque a ira está sobre a nação. A balança da ira e da misericórdia está assim, ó. E nós temos que ser tragados pela misericórdia, filho. E é uma escolha. Um juízo de Deus vai ser estabelecido. E você não vai chegar lá para ele e vai dizer assim: foi o meu pastor. Não. Não é eu que vou abrir a porta para você entrar. É Cristo. Não é eu que vou te julgar. Eu te julgo aqui na terra, como seu líder. Porque Deus fala para nós julgarmos. Sim ou não? Vai dizer, acho que em Hebreus 12, 5. Deus corrige os que amam. Deus corrige os que... E ele fala através dos teus eleitos. Os que ele elege na terra para levar o homem à oportunidade para que não seja consumada a sua alma. Uma vez que nós temos essa oportunidade de ouvir, o próprio Salomão ele descreve que os insensatos abram mão desses e deixam seguir nas suas próprias concupiscências, mas os sábios para, senta, ouve, adquire conhecimento dobrado e o nome do Senhor é preservado, não traz escândalo. Sabia disso? Se não, agora você está sabendo. Está estreitando para você, porque a palavra está sendo pregada. Quanto mais você ouvir da palavra e conhecer dela, mais seu coração vai ser apertado, vai ser espremido, filho. Até sair o azeite. Deus vai espremer você. Ele tem que tirar tudo que contamina você, filho. É muito sério isso. Então vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses 5, nós estávamos no 19, né? Não o quê? Extingais o quê? Posso continuar, igreja? Posso dar liberdade para o Espírito Santo falar? Pode seguir então. 20. Não o quê? Desprezeis o quê? Isso aqui é o quê? Palavra, profecia. A maior palavra, a maior profecia, a palavra. Pode seguir. Examinai, retendo o quê? E você não analisa nada se não for no Espírito. De repente você pode me avaliar humanamente falando. Mas há aqueles que avaliam espiritualmente. Pode seguir. Abstendo-vos de toda o quê? A aparência do mal. Mas por quê? O Espírito Santo trouxe isso agora para mim. Pode manter aí. Ah, eu fui lá na igreja e não gostei. Não fez o meu gosto, o meu estilo. Obrigado, Espírito Santo. Quem já ouviu isso aí? Hã? Igreja nunca foi estilo, filho. Igreja é vida. Igreja é vida. Igreja não é estilo. Não fez o meu perfil em Instagram? Você veio, meu irmão, para cair na mão dele. Não cair na mão dos homens, não. Então, hoje está assim. Então, os homens hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão deixando bem decoradinho. Não estou julgando aqui as pessoas, mas estou julgando a iniquidade. Porque hoje,
uma dura verdade disfarçada é que os homens estão preocupados e estão aprisionados nos seus próprios interesses. E não são pastores que enchem igreja não, tá? São os que ouvem. Porque através da palavra que você recebe, você é transformado, você se torna uma influência de Deus aqui na terra. As pessoas vão querer o Deus que você serve. Se você der mau testemunho, você vai se envergonhar diante dele. É você, não é eu. O meu papel é o quê? É zelar pelo que eu carrego, filho. Se eu sei o que eu carrego, eu vou zelar disso. E eu sei que na grande maioria das vezes, em meio às escolhas, eu vou ter que ficar com Deus e não com a vontade dos homens. E isso vale para tudo, até para a família. Porque aqueles que dizem que quer Ele, vai andar como Ele andou. Querem viver meia verdade? Viva. Querem viver uma verdade total? Se entrega totalmente. Ele não quer só seu coração, filho. Isso são investidas de Satanás nos dias atuais. Vamos seguir. Abstenha-se de toda aparência. E o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. 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 Tudo o que, igreja? Leia. Estou com a igreja que está interagindo comigo? Plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Aí ele quer descer no quarto para se relacionar com você, está lá. Vamos, irmãos, nos posicionar. Vamos preparar um encontro com Cristo. Preparar a leitura bíblica, preparar a oração, preparar a comunhão, preparar as responsabilidades que Ele vai outorgar nas nossas mãos. Vamos preparar tudo. Você não está na mesa só com a colher na mão, não. Você precisa do prato. Você precisa da mesa, você precisa da cadeira, você precisa de tudo. É esse o problema, nós queremos ser servidos, mas na hora da gente entrar para servir, as coisas mudam. Nós somos bons para ser servidos. Mas e na hora que o Senhor exige que nós vamos servir? Porque Ele diz, aquele que serve será o quê? O maior diante de todos. O que é servido é o menor. E o que serve será o quê? Diante dos olhos dele? Maior. Porque é o serviço do Senhor. O seu coração está no que você faz por Ele, a revelação dele se movendo através da sua vida. E você não está trabalhando, você não está fazendo serviço, você está servindo. Por isso que hoje as igrejas viraram tudo CLT. Serviço. Tem gente que só faz pagando. Sabia disso? Só faz pagando. Não tem amor para servir. Mas com o amor de muitos irei o quê? Ele disse. E a ira está sobre esses, porque quanto mais o conhecimento chega, mais a cobrança vem junto. Havia menos conhecimento lá atrás, mas tinha mais revelação de Deus, ou seja, manifestação. Hoje tem mais revelação da palavra, mas tem menos manifestação. Por quê? Alguma coisa está errada. A gente precisa entender aonde está o erro. Jesus deixou de fazer muitas coisas em certos lugares, em Nazaré, por exemplo, por causa da incredulidade de quem? Jesus não trouxe, Talita Cumi, a vida na frente de todos. Ele separou os seus para se relacionar. É por isso que Deus não se... Eu falo, Deus tem servos e servas, mas amigos Ele tem poucos. Ele não se manifesta para todo mundo. E eu não estou falando isso aqui para encher a bola de ninguém. Nós temos que se encher dele. Eu estou falando isso aqui para nós nos quebrar mais na presença dele. Nos arrebentar na presença dele e não se arrebentar na mão do diabo aí fora. Porque tem muita gente que vem fugindo da obra de macumbaria, da feitiçaria. Ai, pastor, revelaram que fizeram isso para mim, ora por mim para quebrar. Quebra o teu coração de pedra, que o jugo quebra lá. Ele faz tudo novo. Quebra o coração de pedra. E o diabo não vai te tocar mais. Tu se torna propriedade dele. Aleluia. Tu não quer ser propriedade peculiar de Deus? Porque todos nessas religiões invocam o nome de Deus, mas não reconhecem o sangue. Mas por quê, pastor? Deus não é um Deus de meia verdade. Uma verdade completa. Então, nós temos que parar de brincar com o evangelho. Para não nos tornarmos marionete nas mãos do diabo. Porque Deus ainda usa a Babilônia para corrigir um povo. Deus ainda usa a Babilônia para corrigir
um povo. Pode seguir. Fiel é o que vos chama. E ninguém responde se não for chamado. Tem Samuel aqui? Glória a Deus. O qual também o fará. Pode ser. Irmãos, orai por? É orar por você? Perdoa as minhas falhas, assim como eu tenho perdoado quem? O corpo. Meus irmãos. Crente fominha, já viu? Já viu crente fominha? Eu quero, Deus. E qual é que Deus fala? Eu quero você. Ah, não é o tempo. Não estou preparado. É assim? Fortaleza na mente. Fortaleza na mente. O diabo. Ele sempre fala em primeira pessoa. O eu de Deus é com maiúsculo. E ele vai sempre imitar o que é de Deus. Então ele vai dizer assim, ó, na sua mente, hoje eu não tô bem para ir para a igreja. Mas tu levanta para trabalhar. Tu levanta para comer o pudim de noite. É ou não é? Para comer a torta. É ou não é? Sim ou não? Levanta lá que sai tropeçando até no gato. Pisa no rabo do gato, acorda a mãe. Derruba a panela do fogão. Deixa tudo aberto, as moscas entram aí. A bagunça. Olha o caos que você provoca. Para alimentar a tua carne, crente. Hã? E na hora de pelo menos fazer assim, ó, já que você tá deitado aqui, cara, eu vou te dar uma dica, tá aqui, já, assim, pá, já cai aqui, ó, conectado, velho. Já conecta no céu. Não, é sério. É uma verdade. Já tá mesmo, né? Já vira e toma. Acabou. Bota o celular na Bíblia para despertar, para 10 minutos antes, pelo menos 10 minutos. Ele te chama para orar pelo menos 1 hora. 1 hora, oh meu Deus do céu. 1 hora, velho. Se você dividir 1 hora no seu dia, você ora 20 minutos de manhã. Aí você ora mais 20 minutos ali, sei lá, 30 minutos no seu horário de almoço. Já bateu 50 minutos. Oh, mais 20. Divide o turno, 20 minutos, dividido por 3. De manhã, meio-dia e o quê? À noite. De preferência, hora 6 horas da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Ora dentro desses horários. Esses horários são portais no mundo espiritual. Onde as trevas, elas têm acessos, são ciclos. Quando hoje, dentro dos trabalhos, dentro do ocultismo, eles vão fazer trabalho, eles têm horário certo, lugar certo para colocar as oferendas. Mas para quê? Para o diabo comer, que ele está com fome? Sugar energia e abrir acesso do espiritual pro físico e ali ele descer para a terra para trabalhar contra a vida de pessoas. Então, se você é vítima de alguma coisa, hoje é noite de você sair daqui transformado. Você crê? Você crê ou não crê? Hoje é noite que Deus ele quer quebrar todo o jugo da tua carne. E ele te chama para entrar na presença dele. No santo do santo. Ele não está te chamando para subir no altar. Ele está te chamando para ele entrar no altar que é no seu coração. Seu coração é o altar. Aleluia. Não adianta você dar a sua oferta, dar seu dízimo na igreja, mas tu não consegue perdoar o que te fere. Deus nem recebe. É oferta de ossada, com sangue. Sangue de Abel nas mãos, de inocente. Igual Caim, fugitivo. Igual os pais, fugindo da voz de Deus. Então, nessa era, nós temos que ser a era mais cheia do Espírito Santo, porque é onde mais temos o conhecimento de quem Ele é. Amém? Você crê? Olha, eu vou só entrar aqui, né? Mais um texto aqui rapidinho. Mateus 23. O seu versículo 17, que vai dizer assim, ó. Insensatos e cego. Mateus 23, 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vamos seguir, né? 18. É aquele que jura pelo altar? Isso nada é. Mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é dever, está em débito com Deus. Versículo 19. Insensatos e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que você oferece a Deus é de coração? O que vem do teu altar, do teu coração, veio fruto de revelação?
de uma entrega genuína, com amor, ele recebe. Vai barganhar? Não. Vou fazer porque ele vai fazer por mim. Já perdeu a guerra, filho. É a área onde Satanás ele leva o homem a barganhar. Então existem fé, porque o próprio ocultismo, porque para invocar Satanás, os próprios ocultistas, eles usam o quê? A fé, que era para usar para Deus, está usando para o quê? As trevas. E as trevas está dando para eles os benefícios terrenos. Por quê? Porque eles são mais prudentes do que os próprios cristãos, que não têm responsabilidade. Aí ora e nada acontece. Por quê? Coração no lugar errado. Eles lá sabem onde o coração deles está. Não é verdade? Já está atolado, está sujo. É ou não é? E eles têm resposta. E por que que a igreja, que foi chamada para reinar, governar, elas estão passando por isso? Está defasada. Porque a doutrina está errada. É a doutrina do homem que está sendo implantada. Não é mais o espírito que rege a igreja, são os homens que governam a igreja. É muito sério. Só não enxerga quem ainda Deus não abriu os olhos. Porque ele está dizendo aqui. Versículo 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura o quê? Por ele. E por tudo que é e sobre ele está. Calma, que vai apertar mais um pouquinho. 21. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele... Calma, mais um pouquinho. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado... Ai, meu Deus, isso aí dói, hein? Eu vou falar para você. O coração chega... Falo para Deus dar fôlego aí. 23. Ele diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimas a hortelã, o endro, o cominho e despreza o mais importante, o juízo, a misericórdia e a fé. 24. Condutores cegos, que quais um mosquito engole um camelo. Como um mosquito engole um camelo? Deus, Jesus é lindo, né, mano? Jesus é lindo. Olha que palavra, meu Deus. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda. 28. Aí também vós, assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha isso. Mas você sabe quem é que promove tudo isso aqui? Satanás. Efésios 6, 10. Nos demais, irmãos, no plural? Ou é irmão, sozinho? Nos demais, irmãos meus. Está convocando quem? O corpo. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, o diabo faz guerra, conflito entre pessoas. Carne, briga, confusão, ira, contenda. Sangue, alma, emoção. São dois campos que o diabo age. Por isso que ele fez Eva comer. E Eva ficou, e aí Adão culpou Eva culpou a serpente e caiu a culpa, sabe em quem? Nas almas viventes. Mas nos espíritos vivificados não, já está justificado por Cristo, nós não tem mais esse peso aí não. A gente não carrega isso aí não, Jesus já está levando nosso fardo, amém? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra, ele está afirmando, mas sim contra os principados. Então, peraí, para lidar com principado, tem que ser príncipe também, sim ou não? Jesus é rei e nós estamos embaixo do sacerdócio de quem? Então nós temos guerra aí, filho. E na oração nós vamos vencer.
As portas, seja no olho, no ouvido, seja na mão, seja nos pés, qualquer área, na geração, qualquer lugar que ele tentar entrar por 7 portas, ele vai bater em retirada. As portas do inferno não vai prevalecer. Aleluia. Eu não estou sozinho aqui, tem um corpo aqui, tem ou não tem? Aleluia. Amém? Então, tem coisas que você vai vencer em unidade. Não pense que sozinho você vai vencer alguma coisa, não. Foi lindo ontem. Ontem eu estava orando com os irmãos e Deus diz assim: eu hoje estou derramando um dom de línguas variado e darei cânticos para uma pessoa. E quando eu cheguei sobre essa pessoa, a pessoa recebeu o cântico na hora. E recebeu o dom de línguas novas. Meu, é coisa linda, é ou não é, igreja? Quando o Espírito revela, fala e faz. Quando a profecia vem do próprio Espírito Santo, não vem da alma do homem. É quando o próprio Deus ele fala através da tua vida. Ainda revelou ainda, olha, a tua mãe está com a enfermidade no seio do lado direito. É verdade, pastor, como é que tu sabe? Eu? É o Espírito Santo. Amém? Isso não é para a exaltação do homem, isso é para o nome do Senhor ser glorificado. Porque Deus usou os peixes para pescar Pedro. Então Deus usa os sinais para pescar a gente. Deus usa as curas para pescar a gente. Para nos levar para o seio dele. Para nos colocar à frente do trono dele. Aleluia. Para nos apresentarmos diante dele. E não de homens. É isso que é o culto. Nós nos apresentarmos diante de Deus. É nós servirmos a Deus. Mas Deus, quando Ele quer servir, trabalhar na área, na vida de alguém para gerar transformação, Ele traz, Ele faz, Ele revela, Ele molda, é justamente para edificar mais a sua fé. Porque tem gente que é assim, tem gente que só vai para a presença quando uma enfermidade encosta. E aí a pessoa recebe a cura e fica, já provou uma vez do Senhor, já fica para sempre, é ou não é? Não foi assim? Uma vez que nós estávamos enfermos, presos no nosso próprio pecado, o Senhor, no encontro que a gente teve com Ele, não arrancou a expiação e aqui nós estamos nele? Sim ou não? E quando nós falamos de enfermidade, não falamos só física, falamos espiritual. Porque um pecado espiritual é uma enfermidade espiritual. Isso traz prisão também. Isso traz prisão. Glória a Deus. Vamos lá, e a gente já vai encerrar. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Filho, no mundo espiritual não tem relógio. No mundo espiritual não tem relógio. Vou dizer novamente. No mundo espiritual não tem relógio. No mundo espiritual é a mesma coisa se não tivesse o tempo. Mas Deus em Gênesis, Ele criou o tempo para gerar cronologia, que é o espaço de tempo para o homem e ser convencido de quem ele é, para voltar à origem de quem ele é também, de quem Deus é. Então, quando Deus nos insere dentro desse tempo, Ele tá dizendo, olha, eu te dei um fôlego para você usar, a me adorar. Salmo 150, Salmo 2. Tudo que tem fôlego, louve a Deus. Pode deixar aí mesmo. Então, Deus nos deu esse fôlego para nós sermos um instrumento de adoração. Amém? Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Você vê uma pessoa cheia de maldade? Existe uma casca de demônio que está agindo na mente dessa pessoa. Porque uma outra hora o cara matava, roubava, fazia isso e aquilo, e agora não faz mais. Quem é que está na mente dessa pessoa convencendo a ele a se afirmar com Cristo? O próprio Espírito de Deus. E ele veio para esses. Aleluia. Veio para mim e para você, filho, que um dia nós estávamos enfermos. Ou só eu sou pecador aqui? Hã? Pensei que era só eu que sou pecador arrependido aqui. Glória a Deus, amém? Versículo 13. Portanto, tomai toda a arma. Toda. Ele não está dizendo meia. Ele disse todas. Tu é um braço no corpo? Venha. Tu é uma perna? Venha. Tu é um joelho? Dobre. Né? Tu é uma boca? Fale, clame, peça. Tu é uma mão? Levanta para o alto. Vamos glorificar. Vamos juntar o corpo e vamos formar a adoração completa, perfeita para ele. Você está entendendo? Então o corpo são as ferramentas. Deus usa nós, um para edificar o outro. E Deus vai ser visto, eu vou enxergar Deus na sua vida, você vai enxergar Deus na minha vida. Por isso que Deus, ele...
Meu Deus, é muito forte isso. Ele nos permite ser visto, porque o próprio homem ele vai engordar os seus próprios deleites e vão se perder em quem Deus é, na revelação de quem Deus é. Então Deus sempre pega um espinhozinho da coroa de Jesus, deixa na sua carne e fala, a minha graça te basta. Calma, você tem limite. Né? E de vez em quando ele mexe no espinhozinho assim e dói, hein? Glória a Deus. Amém? Então toda a armadura, ele diz tomar toda, uma ação de posse, tome de Deus, para que possais resistir. A tua maior arma é a sujeição. Sujeição à vontade dele, é você ficar resguardado nele. Aquele que habita no esconderijo do Alto. Você que habita, você que entra para habitar. É o homem que, através das suas ações, a Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus são seus. Quanto mais pecado, mais eu me. E quanto mais eu busco fazer com toda a minha força, mesmo não tendo força, eu estou fazendo, eu me então sou eu que entro e saio na presença dele. E é o que eu falo, quem convence é o Espírito Santo, filho. Você pode ouvir aqui, você não pode ter pego nada, aprendeu nada, não desceu nada no seu coração. Mas eu creio que aqui as pessoas, elas sugou tudo, né? O mel da rocha, né? Glória a Deus. Eu tô crendo, igreja. Tenho fé para isso. Aleluia. Resistiu o dia mal e havendo feito tudo. É tudo. É tudo. Jesus mandou jejuar. Ele disse assim, ó. Quando ele foi questionado, peraí, por que os fariseus jejuam? Você vê. Os filhos das trevas aí jejuam aí fora. Você jejua e os teus discípulos não jejuam. Os discípulos de João Batista jejuavam. Porque o noivo está com eles, mas quando for tirado, nesses dias, jejuarão. O que ele espera de você, cara? O que você espera do seu relacionamento, da sua esposa, do seu marido? Só o melhor, né? E o que você espera de Deus? É o que ele espera de você. Porque tem gente que é assim. Quer o melhor da mulher, mas não oferece nada. A mulher quer o melhor do homem, mas não oferece nada. É ou não é? Isso é egoísta. Egoísmo. Quebra esse coração de pedra e fala, tá bom, me rendo. Ou se rende de joelho ou se rende na panela, né? Amém? Glória a Deus. Tá repreendido. Diga, tá repreendido. Amém? Não pega esse conselho não, irmãos. Pelo amor de Deus. Amém? Isso aqui não foi pelo Espírito não, viu? Isso aqui só foi só uma ajudinha, viu, mulheres? Brincando, viu? Daqui a pouco os maridos tá tudo de panela na cabeça aí. Ai, é o capacete. Põe a palavra na mente, que você vai ficar bem doutrinadinho, sua casa em ordem. 1 Coríntios 7, versículo 14, vai dizer, acho que é versículo 14. Veja aí, rapidinho. Nós estamos dentro do tempo aqui, né? Porque o marido descrente é santificado pela... Pronto, acabou o problema, filho. A ira não vai vir, na viração do dia não vai ter ira não vai ter raiva não. Tu jejua, ora, busca, quebra o coração, se humilha e o Senhor ele vai te exaltar em todos os horários. Viração do dia, começo do dia, fim do dia, a exaltação do Senhor vem sobre a tua vida. Então, mulheres, recebe aí, ó, maridos transformados. Homens, recebe aí, mulheres transformadas. Jovens que ainda não têm a sua costela, recebe aí. Sua costela transformada. Amém? Amém? E se envolva com alguém que seja melhor do que você. Você entra no problema, você vai ter que se virar com o problema, rapaz. Você entra no problema, depois fica lá queixando para Deus, falando foi a mulher que tu me deu. E hoje é assim, né? Tudo joga a culpa para Deus, né? É ou não é? Mas não, nós não vamos fazer isso não. Porque nós somos maduros. Amém? Amém? Então nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Vamos ou não vamos? Vamos botar a boca no pó? Vamos ou não vamos? Não é no chão, não. Não é no chão, não. Quando a gente usa a boca no pó, a gente fala se humilhar diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Não, vamos fazer o seguinte. Antes nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar a Ele. Meu Deus, ó. Tem uns 5 minutos aqui para as 10. Você me dá mais 5 minutos? Para nós louvar o Senhor, sim ou não? E 5 minutos eu oro por vocês. Para Deus poder derramar as bênçãos dele sobre a minha e a tua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. A equipe de louvor tem a oportunidade para um louvor. Nosso horário já está... Esse relógio está atrasado aqui. Ele está querendo nos burlar.
Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus